Boa noite, gente. Tudo bacana? Givaldo, meio dodói, mas eu preciso falar isso aqui, tá? Eu parei de comentar sobre política partidária, sobre religião, faz tempo já. Eu ponho de vez ou outra no meu canal alguma coisinha e tal, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho partido político. Eu sou contra a política partidária. Eu não tenho político de estimação, eu não confio em nenhum político. Nenhum, sem exceção. Eu já fiz parte disso, eu já fui de diretório, eu já trabalhei com política. Mas em 2011, 2012 eu decidi sair fora disso, eu vi muita sujeira. Vi amigos que tinham uma ideologia legal e de repente se fundirem com o sistema. O sistema ele molda, né, na verdade. E o poder, ele muda as pessoas, entendeu? E religião também, é algo que eu já fiz parte, hoje em dia eu não faço e não procuro não estar comentando muito, só que atualmente está acontecendo um fenômeno mundial muito perigoso, de exceção do fascismo, do nazismo de novo, da intolerância, religiosa inclusive, essa questão aí de Israel com a Palestina, isso saiu do trilho já, entendeu? Essas questões assim partidárias aqui no Brasil, familiares se digladiando por causa de um político da direita, ou outro um político da esquerda, mas na verdade eu não acho interessante a gente travar uma peleja com qualquer pessoa em defesa de um político ou de um líder religioso, de algum representante desse nível, porque na verdade, no meu ponto de vista, pela experiência de vida que eu tenho, todos eles têm um interesse em comum, é o poder, dinheiro, mas mais o poder para ter o domínio das massas. Isso daí vem desde sempre. E a gente se digladia, familiares deixam de se falar, entendeu? Parentes, amigos, por causa dessa bobagem. Eu própria fui vítima disso lá no Facebook um tempo desses aí. Alguns antigos amigos me criticaram. E o pior, achando que eu estava defendendo um político X, eu não tenho político X nem Y, eu apenas falo como um humano, ser humano, que nem essa questão da Palestina e de Israel, que eu realmente vejo, analisando as coisas, que Israel realmente está fazendo um genocídio, com essa desculpa de que está lutando contra o Hamas. Não é mais sobre isso, a questão é a limpeza étnica, que já vem, ó, desde sempre, desde sempre, cara. Essa questão territorial, a religião no meio, e desde 1940 e pouco, né, quando foi anexado o Estado de Israel, essa cagada piorou. E é um genocídio, não adianta. Uma hipocrisia dizer que não é e meter Deus no meio, não. Os caras se ligam no Torá, no Velho Testamento, é foda. Em 1914 começou a Primeira Guerra, em 1918 terminou, né, a Alemanha saiu fodida, a Itália, e um Zé Ninguém, chamado Mussolini, né, começou a ascender. E deu no que deu, né? O fascismo surgiu ali na Itália, na volta de 1920 e pouco, eu não lembro bem, eu não sou muito bom em história. E a ideia de Mussolini era justamente reviver o Império Romano, né? Reacender aquela chama aí, o rei lá, imperador, sei lá, da Itália, deu plenos poderes para ele ser um primeiro-ministro e deu no que deu. Entendeu? O regime fascista foi terrível, matou pessoas. E o regime fascista, para quem não sabe, ele era de extrema-direita, viu? Ele era de extrema-direita. Tem gente que fala que era de esquerda. Não, eu não estou defendendo a esquerda também, tá? Porque eu sou contra muitas coisas que o comunismo, os seguidores de Karl Marx, dessa galera aí fazem e fizeram também, os ditadores aí, de extrema esquerda, digamos assim. E enfim, aconteceu tudo aquilo, aí foi o período que surgiu o outro Zé Ninguém, chamado Adolf Hitler, né, na Alemanha, que veio que era apenas um soldado raso, enfim. Interessante ver que esses caras brutos, né, de certa forma, sem muito conteúdo aqui, né, bicho, não intelectualizados, digamos assim, conseguiram acender o poder, cara, e fazer esse estrago todo. É interessante isso, sabe? Hitler, na cadeia, escreveu
o livro Mein Kampf, volume 1 e 2, né? Que de lá tinha aquelas ideias todas, né, de antissemitas e assim por diante, deu no que deu. Então esses dois caras, Benito Mussolini, né, Benito Mussolini e Adolf Hitler, foram realmente terríveis, só que eles não são os únicos, né? Houveram outros antes deles. E hoje em dia tem outros que estão se aproximando disso e que, na verdade, o regime fascista, os fascistas, neofascistas, neonazistas estão aí desde sempre, não morreram, tanto que o túmulo desse traste Mussolini aí até hoje é visitado lá na Itália. A morte dele foi terrível, enfim. Hitler se suicidou também com medo de levar o farelo que nem o Mussolini. 2 dias depois eu acho que ele soube da morte, do assassinato de Mussolini, né? Ele foi capturado, até então ele estava num... Hitler passou a bola para ele recomeçar o regime dele numa parte lá, Siló, lá em Siló, na Alemanha, que foi tomada pelos nazistas, deu para Mussolini lá comandar, né? E Mussolini, na verdade, foi um dos grandes mentores do Adolf, né? Interessante que depois Mussolini ficou na mão dele. E ele deu de esmola para ele, ó, fica aí em Siló e vira um ditadorzinho aí. Só que o que aconteceu? A Alemanha se fudeu e o cara fugiu com a amante e foi capturado. Foi assassinado junto com a amante e, enfim, o corpo dele foi exposto na praça pública com os outros fascistas e o povo lançou sobre o corpo já morto deles toda a ira. E depois de muitas décadas, o corpo desse predador, desse cara, foi levado para a Itália e até hoje lá as pessoas vão lá adorar ele como santo. Neofascistas. Não é proibido isso. Interessante, né? Hitler é a mesma coisa. Os nazistas estão aí, os neonazistas. E eu vejo isso todo dia, cara, nos comentários aí das redes sociais, os neofascistas. Alguns são descarados, outros são disfarçados, mas é fácil de descobrir. Ontem teve a última parte do julgamento lá do pessoal do golpe, né? E porra, cara, tá lembrando que eu não defendo nenhum político, mas Bolsonaro ontem se mostrou realmente um patife da mais alta estirpe, um palhaço, um bozo, um traidor. É interessante como o cara chamou os seguidores dele de loucos, né, cara? E a galera ainda continua defendendo esse cara. Puta merda. Realmente eu não sei quem é mais louco, se é ele ou se é quem segue ele. E, na verdade ele tem razão, ele falou uma verdade. Acho que a única verdade que ele falou ontem foi essa, que quem segue ele é louco mesmo. Lembrando que eu não tô defendendo o Lula não, viu, cara? Porque eu também tenho as minhas... Entendeu? Eu tenho uma ideologia formada sobre o presidente Lula, que eu não vou comentar agora aqui, que não é o momento para isso. A esquerda, ela foi toda... não é deturpada a parada, mas ainda existe uma esquerda que mantém um pouco, sabe, não vou dizer a ética, mas alguns princípios, assim como tem gente da direita também, mas infelizmente são enfraquecidos, porque a extrema-direita tomou conta, os embrutecidos neofascistas, nazistas, e a própria esquerda também tem gente assim, fascista também, um bloco da esquerda, da extrema-esquerda também, viu? Mesma coisa as denominações aí das igrejas, não só evangélicas, não, as denominações geral. Mas enfim, já falei muito. É o que eu penso. Então, antes de jogar pedra, vem com conteúdo, não joga só pedra. Joga pedra, mas depois tu tem que aguardar uma retórica, principalmente se for em rede social, tá? Não vá passar vergonha que nem o teu líder. Que ontem, né, foi um bobo da corte, mas ao mesmo tempo um bobo da corte que chama... Um bobo da corte que tem bobos de uma corte onde ele foi o presidente, que era um palhaço, um bobo da corte também, entendeu? É muito doido isso. Abraço.